Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo deixou Atenas e foi para o Ponto. Aí encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que acabava de chegar da Itália, e sua esposa Priscila, pois o imperador Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo entrou em contato com eles. E como tinham a mesma posição, eram fabricantes de tendas, Paulo passou a morar com eles e trabalhar com juntos. Todos os sábados, Paulo discutia na sinagoga, procurando convencer judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testemunhando diante dos judeus que Jesus era o Messias. Mas, por causa da resistência e blasfêmias deles, Paulo sacudiu as vestes e disse: vós sois responsáveis pelo que acontecer. Eu não tenho culpa. De agora em diante, vou dirigir aos pagãos. Então, saindo dali, Paulo foi para a casa de um pagão, um certo Tício Justo, adorador do Deus único, que morava ao lado da sinagoga. Cristo, o chefe da sinagoga, acreditou no Senhor com toda a sua família, e muitos coríntios que escutavam Paulo acreditavam e receberam o batismo. Palavra do Senhor. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Perante as nações. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. O Senhor fez conhecer a salvação e às nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Os confins do universo contemplaram a salvação de nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus com a terra inteira. Alegrai-vos e exultai-vos. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Disse Jesus aos seus discípulos: pouco tempo ainda e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si: o que significa o que ele nos está dizendo? Pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo, e eu vou para junto do Pai. Diziam, pois, o que significa esse pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo. Então disse-lhes: estais discutindo entre vós, porque eu disse: pouco tempo e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis? Em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis,
mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, em um dos diálogos do filósofo Platão, chamado Fédon, ou chamado da imortalidade da alma, já que é sobre este tema que Sócrates discute com seus discípulos antes de ser morto. Ali, Fédon, o personagem e discípulo de Sócrates, narra com detalhes como se comportaram e o que sentiram todos aqueles que estavam ali presenciando aquele momento. E é interessante quando Fédon relata os seus sentimentos nos últimos momentos de Sócrates. Ele diz: não era um sentimento de lamentação, como se era de se esperar, já que naquele momento estava para morrer uma pessoa muito querida. Não era também um sentimento de piedade que me dominava, o que seria natural, já que estávamos na presença de um moribundo. Também não era um sentimento de alegria, como eu costumava sentir todas as vezes que conversava com Sócrates sobre temas filosóficos. Era um estado de ânimo difícil de se explicar. Era um misto de tristeza e de alegria. Veja, parecido com o sentimento que nós experimentamos quando estamos de luto. Saudosos, com o coração dilacerado por alguém que nos é querido ter partido à nossa frente para a casa do Pai, mas ao mesmo tempo consolados por causa da nossa esperança na vida eterna. Assim, certamente, estão os corações daqueles que rezam nesta celebração pelos seus entes queridos falecidos. Assim era o sentimento que nosso Senhor Jesus Cristo disse que dominaria o coração dos seus discípulos. Naturalmente, Ele está dizendo: vocês ficarão tristes, chorarão e se lamentarão, mas a tristeza de vocês irá se transformar em alegria. Naturalmente, nosso Senhor Jesus Cristo está falando daquilo que os seus discípulos sentiriam quando da sua morte e o sentimento que experimentariam quando do momento da sua ressurreição. No entanto, esta expressão de estar triste e depois se alegrar pode ser entendida também a respeito daquele sentimento de esperança quando estamos passando por uma dificuldade, quando estamos vivendo alguma situação de tristeza.
e temos esperança de que a alegria retornará ao nosso coração e seremos em breve consolados. A tristeza e a alegria que vem logo depois também pode ser entendida como a fé e a esperança que geram aquele processo de transformação do nosso coração. A tristeza que é sucedida pela alegria pode ser dita também quando entendemos que, por mais forte, por mais intensa que seja o nosso sentimento de tristeza, ela não é o fim, ela será transformada em alegria. Ou ainda a ideia de que, ainda que neste mundo estejamos sujeitos à tristeza, à frustração, à decepção, ao fracasso, a alegria e a esperança irão sempre prevalecer, e qual uma âncora haverá de nos sustentar para não sossobrar a nossa vida, para não nos deixar perecer. Toda a tradição bíblica contempla esta realidade. Quando, por exemplo, o Salmo 29, verso 6 diz: se pela tarde nos vem o pranto, de manhã volta a alegria. E no mesmo Salmo, no versículo 12, diz: o Senhor mudou o meu pranto em prazer. Ele me tirou o manto de luto e me revestiu de alegria. Ou então Salmo 125, versos 5, que diz: aqueles que semeiam entre lágrimas colherão em alegria. Se fosse o poeta, diria: aqueles que vão espalhando pelo campo a sua semente e as regando com as suas lágrimas, quando voltarem, estarão repletos de alegria, colhendo os feixes da sua plantação. Veja também se não é este o sentimento que Paulo, Timóteo, Silas, Priscila e Áquila vivenciaram aqui na nossa primeira leitura, quando eles vão pregar aos judeus e recebem em contrapartida resistência e blasfêmia. Mas logo a seguir eles se dirigem aos pagãos. E diz aqui o texto sagrado: Cristo acreditou no Senhor com toda a sua família. Muitos outros da cidade de Corinto, que escutavam Paulo, acreditaram e receberam o batismo. Veja se não é este sentimento e esta experiência de ver a alegria suplantar a tristeza que a Virgem Maria experimentou. A mesma alma que escutou do velho Simeão a profecia de que uma espada de dor atravessaria a sua alma, foi essa mesma alma que cantou: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador.
Irmãos e irmãs, esta é a experiência que nós somos convidados hoje pela Palavra de Deus a experimentarmos. Ainda que estejamos sujeitos a diversas situações que nos causam desconforto e até mesmo tristeza, a esperança não decepciona, como diz o apóstolo, e triunfará, e prevalecerá sempre a alegria. Por isso, podemos fazer este convite do Salmo de hoje a toda a terra. O salmista diz: ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.